Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. 9h06. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, Rogério Alcântara, amigos ouvintes da Showtime. Quem autorizou você a cumprimentar o Rodney antes de mim? Você teve autorização para isso? Fufunha. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Agora, Fufunha, por favor, aquela nossa vinheta. Não, antes, calma. Não, eu já fico louco. Eu sei, mas eu preciso fazer esse registro. Hoje é aniversário de Dejair Barbosa, grande sonoplasta com grandes serviços prestados aí à radiodifusão brasileira. Eu não sei se ele vai responder, mas eu vou deixar a pergunta. Quantas primaveras ele está comemorando hoje? 58 anos. E quantos anos de... É um garoto. 43 anos de mesa de som. É um garoto. Então fica aqui o registro e os meus parabéns ao Dejair Barbosa, o Fufunha que é a alma da Showtime. É verdade. Você não sabia, mas saiu inclusive uma matéria em várias revistas. O Fufunha é o mais antigo operador de som hoje ainda em atividade no Brasil, viu? Pois é, então tá aí o registro. Um grande abraço a ele e um grande abraço também à categoria dos operadores de som também, por extensão. Porque sem eles, nós não existimos. É verdade. Ninguém faz sucesso sem ter junto consigo um grande operador. É isso aí. O que o diga Hélio Ribeiro. Exatamente. Ferreira Martins, entre outros. Né? Ninguém, o Zé Bétio. O grande Zé Bétio. Nenhum comunicador faz sucesso sem ter junto consigo um grande operador de som como o Fufunha. Então é isso aí. Agora então vamos fazer o Fufunha trabalhar Fufunha, um pouquinho. Vamos lá, vinhetinha. Cantinho do Abreu, se ele não te paga, nem eu. E é longa a notícia. Vamos lá, Rodney. Eu vou dar uma editada aqui, né? A segunda parte da notícia, ela é mais restrita aí à questão em si, né? Mas primeiro, porque eu quero dizer que essa é uma notícia absolutamente maluca, mas mais adiante eu vou explicar por quê. Vindo de Paulo Abreu? Tudo é maluco. Então tá, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a Rádio Terra AM Limitada a se abster de utilizar a marca Tupi, de titularidade da empresa Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A empresa também foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais de R$100 mil. Por unanimidade, o colegiado concluiu que, como as empresas atuam no mesmo ramo de atividade econômica, a utilização de expressão idêntica causaria confusão no público consumidor, sendo necessária a abstenção de utilização de marca pela Rádio Terra. Na ação que deu origem ao recurso especial, a Rádio Tupi alegou que, desde 1997, era titular em todo o território nacional dos direitos de propriedade e do uso exclusivo da marca Tupi. Só um parênteses aqui, muito tarde para isso, né? A Rádio Tupi é uma rádio muito antiga, né? Então, desde 97 que alguém lá se tocou a registrar a marca, então, se de repente o Abreu tivesse utilizado esse nome antes, poderia ter, os diários associados poderiam ter se dado mal. Só um parênteses, até dois. Rodney, se você me permitir. Até dois. Nós não podemos nos esquecer que Rádio Tupi era nome de fantasia, o nome era Sociedade Anônima Rádio Tupã. É verdade. Então eles esqueceram talvez por isso, porque não é Tupi, deixa lá, e o Tupã era registrado. Mas ainda bem que acordaram a tempo, né? Ainda bem que acordaram a tempo. Tarde, mas antes tarde do que nunca. Vou seguir aqui, né? Só lembrando que essas informações são da assessoria de imprensa do STJ. Todavia, a autora alegou que a Rádio Terra, situada em São Paulo, passou a usar o sinal distintivo sem autorização. Quando ele fala em sinal distintivo, eu imagino que seja a marca, não é o sinal da programação. O que configuraria ofensa ao seu direito de propriedade. Em primeira instância, o magistrado condenou a empresa Ré a interromper o uso, inclusive com denominações de fantasia, que qualquer nome ou signo que se confundissem com o nome Tupi e com as marcas Tupi, Rádio Tupi Super e Rádio Tupi. Ao julgar recurso contra a decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo fixou contra a Rádio Terra indenização de
100 mil reais. Por meio de recurso especial, a Rádio Terra alegou perante ao STJ, entre outros pontos, que a expressão tupi seria caso de uso comum e, por consequência, não haveria direito de exclusividade sobre ele, tampouco poderia ser concedido seu registro de propriedade. E a empresa também questionou o montante estabelecido a título de danos morais. Aí depois tem a parte aqui da ministra Nancy Andrighi, que é uma parte mais específica sobre a questão de o uso de marca, que eu não vou entrar nela. O que eu queria dizer, por que essa notícia é absolutamente maluca? Porque o senhor Paulo Abreu, ele é um dos condôminos, ele tem ações da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Vocês devem lembrar que Sim. no comecinho de 2017, nós falamos aqui bastante sobre a possível venda da Mas Super será Rádio que ele Tupi chegou pra a ele. comprar? Não, ele não chegou a comprar, ele fez a oferta, ele fez uma oferta lá, só que os condôminos dos diários associados não aceitaram, não toparam a proposta feita e ficou tudo como está. Só que, repetindo, Paulo Abreu, ele foi da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro e ele acabou sendo processado pelos diários associados. Então é uma coisa absolutamente maluca. Você processa uma pessoa que é acionista da tua empresa. Vocês entendem? Vocês entendem? Não, mas eu coloco para você, não é porque eu compro 40% ou 30% da Volkswagen que eu posso passar a usar o nome Volkswagen. Não, verdade. Mas por isso mesmo eu acho que de repente poderia ter sido feito um acordo antes de aceitarem, né, o fato do Paulo Abreu ter comprado as ações, né? Então vamos lá, eu acho que poderia, eu não sei como é que funciona. Você compra... Se alguém dos diários associados até puder nos esclarecer, é o seguinte, vamos supor assim, a partir do momento em que você compra as ações, eu acho que tem uma reunião lá dos acionistas que vai, dos acionistas majoritários, né, dos outros condôminos, acionistas majoritários não, dos condôminos, né, eu acho que vai ter uma reunião lá para, de repente, definir, nós temos aqui essa proposta de compra, quem é? O Paulo Abreu. Mas o Paulo Abreu está usando o nosso nome, então não vamos aceitar? Eu acho que, no mínimo, deveria acontecer isso. Pode ser também que ele tenha comprado antes e depois passado a usar. Não, mas aí que está. O nome Super Rádio Tupi é usado há muitos anos aqui, desde a década de 80. Desde a década de 80 aqui, ele usa aqui na Grande São Paulo. Então, não é uma situação nova para os diários associados, é uma situação já bem antiga. Então, pode ser talvez... Eu acho até que talvez a ação possa também ter sido desencadeada a partir do momento em que ele foi lá e começou a se interessar em comprar ações. Pode ser uma tentativa de, entre aspas, inibição das ações do Paulo Abreu, mas de qualquer forma escreveu-se certo pelas linhas tortas, porque é muito estranho, né? A gente aqui é acostumado com a Tupi dos diários associados, aqui em São Paulo a gente liga, houve uma Rádio Tupi que não tem nada a ver com a tradição da empresa, dos diários associados, do que a gente acostumou a ouvir aqui ao longo do tempo, mas de qualquer forma, fica aí. Agora, eu não sei, aquilo até que a gente debateu também no Facebook, né, de forma breve, né, eu acho que Paulo Abreu deve recorrer aí, os advogados da empresa do Paulo Abreu devem recorrer aí em instâncias superiores. Talvez não seja caso disso. Precisa ver se cabe recurso para o Supremo, porque algumas coisas não cabem, e hoje quem decide se sobe ou não é o Tribunal Inferior. Então é a própria ministra Laurita Vaz, que é a presidente, que vai decidir se sobe ou não. Mas pelo menos serviu uma coisa de lição para o Abreu. Não se mete com Alckmin, porque Alckmin é mais vigarista do que ele. E tem outro detalhe também, João, aí eu não vou entrar nesse mérito. Não, mas é meu primo, o Leonardo Alckmin, que é casado com a Terezoca, filha do Assis Chateaubriand. Alckmin, meu amigo, nós temos 500 anos de experiência assalto a caravana no deserto. Para! Tá bom, João. Quem está falando é João Alckmin. Sou eu que estou falando. Alckmin, como eu, tem 500 anos de experiência assalto a caravana no deserto. Para! E uma coisa que roubar merenda escolar também. Opa! E outra coisa que me chamou a atenção aqui foi o valor da indenização, né? 100 mil reais, né? Eu, particularmente, achei barato. Não sei qual a tua opinião, João, mas de repente eu acho até que o
em vez talvez de apelar a instâncias superiores, né, se for o caso, acho que o Abreu paga e fica tudo por isso mesmo. Fica quieto, não enche o saco, porque pode chegar lá em cima e aumentar. Pois é, aí aumenta e aí acaba sendo pior, mas de qualquer forma está aí o registro, então, finalmente a decisão, o pessoal aqui de São Paulo, Paulo Abreu, não vai poder mais usar a marca Rádio Tupi, ele agora está usando como Super Rádio, então, dessa forma, eu acho que vai ficar aí. As FM passaram a se chamar Top FM. A Rádio AM, que era a Rádio Tupi AM, passou a se chamar Super Rádio, e a Rádio Tupi FM passou a se chamar Top FM. Você lembra da American Sat? Lembro, opa. Ela tem registrado a marca Super Rádio. Aí precisa ver se, de repente, o dono da American Sat Eu sou amigo do dono. Começar... Eu sou amigo do dono da American Sat, da mulher dele, a Marisa, que é carne de pescoço, e passei para ela. Falei, vocês voltaram? Não voltamos, agora nós estamos dedicando outra coisa. Falei, conversa, tem a Super Rádio no ar. Falou, como? Falei do Paulo Abreu. Ela falou, só podia ser. Então nós acabamos de ver aí que o João Alckmin adora acender rastilho de pólvora. Olha, Love's in the Air, o amor está no ar, o amor está no ar. Bom, vocês lembram aqui, eu anunciei na semana passada que a rádio Amor FM iria entrar no ar, que é uma rádio de propriedade do Amado Batista. Ela iniciou as suas transmissões nos primeiros minutos da última segunda-feira. É uma emissora que substitui a Fonte FM ligada à Igreja Fonte da Vida, que operava na frequência do 103,7 havia aproximadamente 16 anos. E segundo Álvaro Maia, que divulgou a informação com exclusividade no seu blog, a Amor FM terá como sede o município de Anápolis. O perfil da emissora será variado com músicas sertanejas, internacionais e populares. A gente vai ouvir aí o áudio da estreia. Vamos lá. Vai ver até que, pode rodar, depois eu falo então. Vamos lá, vai, Fufunha. Tá aberto aí, Fufunha? Então tá bom. O amor está no ar. Love is in the air. Vai lá, Fufunha. Agora 5 minutos para as 10. Eu, Fabiano Souza, fico por aqui. Mas o segundo tempo da nossa participação seguirá no AM 1090 e também no nosso aplicativo da Fonte FM. Nós temos insistido para que você baixe o aplicativo para continuar ouvindo a nossa programação, porque nesse dial 103,7 teremos uma nova programação e a 103,7 seguirá o seu caminho. Mas você, nosso ouvinte, pode estar junto conosco na nossa plataforma digital da Fonte FM, interatividade total, áudio, vídeo e também inúmeros recursos para que você esteja junto conosco aqui na programação da Fonte FM, agora cada vez mais digital. O mundo muda, a vida muda, tudo evolui e a Fonte FM também está evoluindo junto com você. Acesse o nosso aplicativo disponível para os sistemas iOS e Android. Continue a Fonte Digital. A você que tem nos acompanhado ao longo dessa trajetória, nosso muito obrigado. E é claro, que Deus lhe abençoe hoje, amanhã e sempre. Ô, João. Oi. Essa aí é a despedida da Fonte FM, né? Então, até que houvesse a transição, a emissora tocou músicas da sua playlist. Um pouquinho antes, né, por volta das 10 da noite, o locutor Fabiano Souza fez um apelo para que os ouvintes tradicionais... Então eu vou ver, peraí. Agora, que é o anterior, tá? Que tá no tópico anterior, a entrada da Amor FM. Aí. É um gospel dance. Oh, que lindo. Olá, ouvintes da 103,7, aqui é Amado Batista. A partir de agora, a 103,7 vai se chamar Amor FM. Fica aqui conosco. Ouça minha música agora. Olá, Fufunha. Vai. Que é isso? Que é isso? Vai, Fufunha. Tá no ar. Pode deixa aí que daqui a pouco entra de novo o Amado Batista, porque assim, eles tiveram que colocar... Aí, ó. Ouvintes da 103. Aí, não deu certo, e depois eles vão fazer mais uma vez a tentativa de colocar no ar. Que merda! O pessoal lá da Amor FM devia estar enferrujado, né? Só reproduzindo o sinal da fonte, né? Então o pessoal lá... Eles não têm o Fufunha, gente. Muita emoção, né, Rodney? É muito amor, né? Muita emoção. Aí, olá, ouvintes da 103,7, aqui é Amado Batista. A partir de agora, a 103,7 vai se chamar Amor FM. Fica aqui conosco. Ouça minha música agora.
Aí, agora deu. E é claro que a primeira música... Olha a felicidade do Olá, Fufunha. Fufunha! Olha a felicidade do Fufunha. Alô, povo do Brasil, quero falar pra vocês. Sou da construção civil, faço parte do Brasil, mas tem gente que não vê. É claro que a primeira música Oi. tem que ser do dono, né? Senão cabeças iriam rolar, né? Mas essa então foi a transição, né? Foi meio complicada a transição aí, mas no final... Meio ruinzinho, hein, ó. Hã? Meio ruinzinho, hein? Os negros lá não são do ramo, não, hein? É, mas o Fufunha daqui a pouco vai comprar uma passagem lá para Goiânia, vai trabalhar lá. Deixa eu só falar uma coisa mais a respeito. É o seguinte, o que me chamou a atenção, a Amor FM, infelizmente, ainda não tem streaming no ar, né? Então eu gostaria muito de poder acompanhar a programação musical e a programação como um todo da Amor FM, para a gente poder passar aqui para os ouvintes o que se trata, o que ela é, se é boa ou não, mas eles precisam colocar um streaming no ar. E eu quero mandar um abraço pro pessoal do grupo lá do WhatsApp Histórias do Rádio, né? Eu e eles, né? A gente ficou na vigília, né? Esse grupo ele é característico por fazer vigílias, assim, sempre que tem mudança de programação, vai sair uma emissora no ar e entra outra, o pessoal lá costuma ficar ligado nisso. Só que aí o que aconteceu? A gente ficou acompanhando, né? O streaming que estava, né, da Fonte FM, só que ninguém se tocou de que, de repente, aquele era o da Fonte FM mesmo, não era o da concessão específica da emissora. Então, a gente acabou perdendo, eu até queria ter gravado essa transição, mas acabou não dando certo. Por isso que eu vou mandar um abraço aqui ao Pablo Oliveira, que inclusive elogiou o seu trabalho. Ele gosta muito de você, o Pablo Oliveira, e o Alex Lequinho. Então, eles que foram os responsáveis por mandar esses registros aí da saída da Fonte FM e da entrada da Amor FM no ar, meu caro João Alckmin. 9h23, então o amor está no ar, né, Rodney? Love is in the air. Então é isso aí, vamos ver. Eu torço muito para esse projeto do Amado Batista dar certo. Tomara, né? tomara. Que vai na contramão daquilo que a gente sempre tem falado, né? Exatamente. A gente sempre fala aqui de emissoras no ar que dão lugar a emissoras tradicionais de igrejas evangélicas, né? E é uma tendência que, inclusive, vai começar a acontecer, é justamente isso. As igrejas denominacionais vão ocupar ainda mais os espaços do rádio, né? Eu estava lendo, agora não lembro se era o Flávio Rico ou o Ricardo Feltrin. Espaço na TV está muito caro. Está muito caro. Sim. Então, as igrejas estão... A Igreja Universal, só para você ter uma ideia, ela está abrindo mão das madrugadas da Band TV. Isso significa, isso é tudo pela atual conjuntura do país. Então, o país está em crise, uma recessão aí meio que... Então, as pessoas disfarçam, mas o país está em recessão mesmo, né? E aí, aquela coisa, diminui o poder de compra, então, e diminui o poder aquisitivo, e isso se reflete nas igrejas, né? Então, o dízimo acaba caindo, né? Então, e tem aquela questão também para os profissionais do rádio, né, Rodney? Enquanto muitas emissoras estão aí demitindo, não deixa de ser uma luz no fim do túnel, né? Não deixa de ser uma luz no fim do túnel, né? E uma coisa que também a gente tem que destacar aqui da Amor FM é que o Amado Batista se cercou de gente do ramo, ou seja, ele vai apenas empresariar, né? Eu até fiz uma brincadeira aqui, né? De repente o Amado Batista deverá fazer, dar o ar da sua graça na sua própria emissora. Quem sabe ele vai fazer um programinha lá, um talk show, um programa de entrevistas, um programa policial, né? Ou então um programa falando de armas, ele falando qual é o melhor tipo de arma, porque você sabe, né? Ele é um entusiasta do armamento das pessoas, né? Enquanto a sociedade em geral ela é desarmamentista, ele é armamentista. Então eu acho que de repente eu até poderia fazer um programa lá chamado Magnum. Não sei o que você acha. Magnum 45. Magnum 45. E por falar em Magnum, né, tem mais ou menos a ver, né? A próxima notícia é uma notícia triste do rádio, né? Aliás, é uma coisa, eu não sei quem fala, acho que foi o Sérgio Solon lá do Rádio de Verdade, né? Tá, esse 2018 é mais ou menos como o fecho de um ciclo, né? Então nós temos aí várias perdas no rádio. O Paulo Barbosa morreu, o Zé Bete morreu, a gente também tem aqui a morte do Gil Gomes, que a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco. A Globo FM não existe, a Rádio Globo não existe mais no AM, então eu acho que também a gente está vivendo aqui em 2018 o encerramento de um ciclo
de uma das fases áureas do AM. Mas eu vou falar então aqui do Gil Gomes, que morreu na madrugada da última terça-feira. Na verdade não foi de madrugada, foi às 8h33 da terça-feira em São Paulo, segundo a assessoria do Hospital São Paulo. Famoso na crônica policial, ele tinha 78 anos e a gente sabe que o Gil Gomes muito mais conhecido pelo seu jeito particular de narrar os fatos policiais que ele cobria, seja no rádio quanto na TV. É um caso raro aí de um profissional de rádio que passou para a televisão e conseguiu ter tanto sucesso quanto tinha no rádio. Muita gente, inclusive, aliás, a gente tem que fazer esse registro, né? O Gil Gomes não foi criado pelo Aqui Agora, ele já tinha uma carreira sólida no rádio. Talvez no Aqui Agora, do SBT, ele passou a ter uma projeção um pouco mais nacional, mas aqui ele já era um nome de sucesso aqui no rádio AM, ele passou por diversas emissoras, Globo, Capital, se eu não me engano, a Rádio Tupi, ele fez parte da equipe da Rádio Tupi, do Paulo Abreu, enfim, então dessa forma, a gente tem que deixar isso registrado. O Gil Gomes era um nome que fez essa transição com muito sucesso. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que o Eli Correia prestou uma homenagem ao Gil Gomes dentro do quadro Que Saudade de Você. Então, o comunicador Eli Correia fez um histórico sobre a carreira do Gil Gomes no rádio e na TV. Bacana, hein? Contou algumas passagens que ele teve com o repórter policial e ele entrevistou um de seus filhos, que é o Daniel Gil Gomes. E aí tem algumas informações importantes. Durante a conversa, o Daniel contou como foram os últimos momentos do pai. O Daniel disse que o Gil Gomes sempre foi uma pessoa que gostou de viver cercado de amigos e nessa última semana de vida não foi diferente. O Gil Gomes recebeu colegas do rádio, policiais civis, militares, pessoas ligadas à Portuguesa de Esportes, que é o seu clube de coração, entre outras pessoas. Ainda nessa entrevista, o Daniel destacou que o Gil Gomes sempre procurou ter autonomia e queria cuidar de si mesmo enquanto tivesse forças, mas chegou uma hora que ele precisou ficar sob os cuidados, devido ao agravamento do seu estado de saúde, ele teve que ser ele teve que ser cuidado pela filha, que é a Vilma. Aliás, um outro fato importante aqui dessa entrevista é que o Daniel desmentiu a notícia de que o apresentador fora encontrado inconsciente antes de ser levado para o Hospital São Paulo, onde ele morreu. Na semana passada, o Gil Gomes passou por uma bateria de exames, entretanto, sem especificar mais detalhes, ele disse que os médicos informaram a família que não havia mais nada a ser feito, a não ser receber cuidados paliativos. O estado de saúde de Gil veio se agravando nas últimas horas e os familiares decidiram levá-lo ao Hospital São Paulo. E ele morreu às 8h33 do dia 16 de outubro. O noticiário fala em câncer, né? Então, eu acho até que é uma notícia que faz sentido, porque eu vi uma postagem do filho do Gil Gomes na semana passada no Facebook, informando que o pai estava no hospital para fazer uma biópsia. Então, bem provável que tenha sido um câncer aí não se sabe aonde. Pode ser. E uma coisa que eu gostei dessa entrevista do Daniel Gil Gomes ao Eli Correia é que ele fez questão de lembrar o atual momento do país, chamando de tempos difíceis, com pessoas indo umas contra as outras. Ele fez questão de dizer que, apesar do Gil lidar com um tema tão árido, que é a criminalidade, falar em morte, falar em desgraça, o Daniel até usou esse termo, o Gil Gomes sempre propagou a paz. E aqui abre aspas, até foi um apelo que o Daniel fez, que as pessoas tenham paz, que elas possam levantar bandeiras, respeitar umas às outras. Há diferenças sim, mas elas são necessárias. Então foi a declaração aqui do Daniel Gil Gomes. E parabéns ao Eli Correia, né, que conseguiu, assim como na morte do Zé Bétio, né, ele conseguiu botar o filho no ar. No caso também da perda do Gil Gomes, ele pegou um de seus filhos, colocou no ar e conseguiu trazer informações mais, apesar de toda a emoção, de toda a comoção, ele conseguiu extrair informações interessantes do Gil Gomes. Outra coisa que eu queria falar é que, assim, poucos veículos destacaram que o Gil Gomes ainda estava em atividade no rádio, né? Muita gente falou, né, que uma das últimas aparições aí do Gil Gomes foi na televisão, dentro daquele programa do Sidney Oliveira, né, que ele aluga horários aí na madrugada. Eu particularmente não tive a chance de ver, mas o Gil Gomes estava bem ativo no rádio, né? Então ele foi homenageado também na terça-feira pelo programa Paixão Lusa, veiculado pela Rádio Trianon. Esse programa é um programa feito pelo Antônio Quintal, que é um torcedor histórico da Luz, então ele sempre dá notícias, análises e comentários
sobre as coisas do clube, e o Gil Gomes era um torcedor e tinha uma coluna lá. O comunicador, o Gil Gomes no caso, era um apaixonadíssimo torcedor da Associação Portuguesa de Desportos e sempre fez questão de demonstrar isso de forma pública. Então, como eu já disse e reitero, a última atividade do Gil no rádio foi como colunista do programa, no qual entrava de 2 a 3 vezes por semana, fazendo comentários e análises sobre as coisas relacionadas ao atual momento do seu time de coração. E no programa da terça-feira... Oi, Gil, pode falar. E ele nos deu uma belíssima entrevista aqui no aniversário de João Leite Neto, ficou quase 1 hora no ar, viu? Ah, é? Puxa, não temos isso? Tem, no SoundCloud tem. Ele nos deu uma belíssima entrevista, ficou quase 1 hora no ar, conversando conosco, com João Leite Neto, de quem ele era um amigo, assim, inseparável. Sim, fizeram história no Aqui Agora, né? Eu vou retomar aqui. O Antônio Quintal, um dos apresentadores do Paixão Lusa, contou que esteve no dia anterior com o Gil Gomes, que estava sob os cuidados da Vilma, uma de suas filhas. E ele disse no ar, só mesmo um milagre mudaria a ordem das coisas. A participação do comunicador no programa Paixão Lusa foi uma sugestão do Vital Vieira Curto, que é administrador do atual Museu Histórico da Porto da Lusa. A proposta foi aceita e o Gil participava segundas, quartas e sextas desde dezembro de 2016. Durante um período, o Paixão Lusa passou a ser veiculado apenas de terça a sexta e ainda assim o Gil Gomes não interrompeu a sua colaboração falando apenas às quartas e às sextas. Mesmo depois que a atração voltou a ter uma edição às segundas-feiras, ele manteve as suas entradas nos 2 dias da semana. E o comentário do Gil Gomes era sempre ao vivo. No entanto, como a sua voz ficava debilitada, a gente vai ouvir daqui a pouco, consequência da enfermidade que enfrentava, ele deixava de participar do programa. Então, por uma sugestão dele próprio, Gil Gomes, as entradas passaram a ser gravadas sempre que a saúde permitia, e assim foi feito. A última participação ocorreu no dia 19, e o Quintal aproveitou para contar sobre o primeiro jogo da Portuguesa que o então menino Gil Gomes foi assistir. Foi Portuguesa 6, Fluminense 5, disputado no dia 18 de dezembro de 1949, partida válida pelo torneio Rio-São Paulo de 1950. Então já tinham antecipado algumas partidas daquela competição. A Portuguesa abriu uma vantagem de 5-1, mas uma má atuação do goleiro Bolívar, segundo o relato do Gil Gomes, permitiu que o clube carioca chegasse à igualdade. E aí o Nininho fez o gol de desempate, garantindo a vitória da Lusa, e aí essa foi a primeira experiência do Gil Gomes no estádio. Nós temos 2 áudios, Gil. Vamos lá. O primeiro é a participação do Gil Gomes no Paixão Lusa. Vocês vão perceber como a voz dele já estava debilitada. Tá, vamos lá. Gil Gomes. Em cima da bola, a palavra forte de Gil Gomes. Indignado, revoltado, nervoso, não sei nem o que falo. Fizeram a minha Portuguesa descer ao túmulo. Jogaram a última pá de cal na Portuguesa. Gente incompetente e metida, nariz pra cima, metida a ser entendida. Nem a 4ª divisão. Que 4ª divisão? Nem a Copa Paulista, nem a primeira fase se classificou. E montou e contratou dezenas de jogadores. E contratou na incompetência Portuguesa. Você é grande, Portuguesa. Você está nas mãos de gente pequena. Você está nas mãos de gente incompetente. Renuncia. Para com isso. Não afunde mais a Portuguesa. Afundar para onde? Jogaram a pá de cal. Eliminada da Copa Paulista. Na primeira fase, incrível, a minha Portuguesa de eternas glórias, afundaram, conseguiram, bando de incompetentes. A voz já não era a mesma, já se demonstra que ele estava bem acabadinho. Vamos por 2? Deixa eu só contextualizar, né? A Portuguesa teve um ano horrível agora em 2018, ela não avançou na Série A2 do Campeonato Paulista, e agora no segundo semestre também se deu mal na Copa Paulista, que seria um torneio que possibilitaria a Portuguesa ter classificação para a Série D, equivalente à 4ª divisão do Campeonato Brasileiro de 2019. Então, a gente ouviu toda a tristeza
do Gil Gomes, né, ele teve o mal de Parkinson, né, a gente percebe, né, a agilidade mental continuava singular, mas o problema é que a questão física prejudicava muito. Verdade. E vamos agora ouvir o Gil Gomes na plenitude da sua auge, forma, né? o encerramento clássico do programa, dos programas de Gil Gomes, os programas policiais. Vai lá, Fufunha. Ir com dignidade pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. E ao final desta edição de notícias, Gil Gomes lhes diz: bom dia. Para completar, esse é um clássico do rádio, né? Ele fez isso aqui pra gente, viu? É um encerramento, é um clássico do rádio. Depois, até no final do Rádio Amantes no Ar, a gente pode rolar de novo esse áudio aí, para a gente relembrar Gil Gomes e tentar fazer uma homenagem a ele e procurar manter viva a sua memória, a memória do período em que ele trabalhou no rádio, meu caro João Alckmin. É muito triste tudo isso. Vai lá, aquilo que eu tinha dito parece que se confirmou. Sim. A notícia dada em primeira mão aqui, que ele foi demitido da Jovem Pan por problemas políticos. Pois é. Então, na semana passada, né, na sexta-feira passada, eu falei aqui da demissão do Marcelo Madureira da Jovem Pan. Na verdade, era uma saída, né? A gente estava falando que era uma saída, nós não tínhamos os detalhes, mas o João Alckmin, bem informado como ele disse que realmente, disse que na ocasião que o Marcelo Madureira tinha sido demitido. Então, essa semana, nós tivemos aí mais avanços relacionados a essa notícia. Então, ele fazia parte, o Marcelo Madureira, humorista do Cacete Planeta, colocaram como ex-integrante, mas ele volta e meia está fazendo projetos aí junto com seus ex-companheiros. Então, entrevista ao blog do jornalista Maurício Sticer, do UOL, o humorista contou que não teve a chance nem de se despedir dos ouvintes. Abre aspas aqui: não me deram nenhuma explicação, pedi para me despedir do público, mas não me deixaram, disse ele. Aí abre aspas de novo. O que ocorreu me deixou verdadeiramente com uma pulga atrás da orelha. E o Flávio Rico também informou, também confirmando aquilo que você já tinha dito, João, informou que a dispensa do ex-Caceta estaria relacionada a questões políticas, uma vez que ele vinha ficando em evidência por suas críticas e mesmo se posicionando contra o PT e o ex-presidente Lula em diversas ocasiões, ele também vinha se posicionando anti-Bolsonaro. Ele até foi um dos signatários do Manifesto Democracia Sim, divulgado no último dia 23 contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. E aqui outra declaração aqui do Madureira. O que eu posso dizer, abre aspas, o que eu posso dizer é que a minha demissão mostra um viés autoritário, declarou Madureira. A Jovem Pan, por sua vez, rebate os rumores também no post do Maurício Sticer, tem aqui a palavra da Jovem Pan. Ela rebate os rumores de que a demissão do comentarista teria ocorrido por questões políticas. José Carlos Pereira, diretor de jornalismo da rádio, afirmou que a saída de Madureira foi uma mudança normal e, através das redes sociais, Carlos Andreasa, que também é editor executivo da rádio, rebateu a ideia de que a demissão desse colega teria sido motivada por suas posições políticas, abre aspas. Adoro Madureira e lamento que ele tenha deixado a Jovem Pan, mas isso não decorreu de suas posições políticas. Ou o programa que ele integrou, duro crítico do bolsonarismo e do lulopetismo, teria sido extinto bem antes. Nunca na PAN alguém disse o que eu, no caso ele, Carlos Andreasa, poderia falar. Então esse é o registro do Carlos Andreasa no Twitter. Então tem aí todo o panorama da saída do Marcelo Madureira da Jovem Pan. Em realidade, não só ele foi demitido, como aquele professor lá tomou um esporro do Tutinha, porque falou a respeito da elite. O Totinho chamou no seu gabinete e disse: como é que você fala das elites se você ganha 50 mil reais por mês? Cala a boca, rapaz. E aquela coisa, né, que ele deve ter pensado duas vezes antes de voltar a falar das elites. Eu mandava o Tutinha... Bom, deixa pra lá. Ressarcimento da propaganda eleitoral gratuita, que não é gratuita. Justamente pelo fato de você sempre lembrar disso, né, que a propaganda eleitoral gratuita não é gratuita, eu vou registrar aqui, né, que o site da Associação de Emissoras de Rádio do Paraná
já tem um comunicadinho aí dizendo o seguinte: as emissoras de rádio e televisão optantes pelos regimes tributários lucro real, lucro presumido ou simples nacional já podem ter acesso ao ressarcimento fiscal pela veiculação da propaganda eleitoral gratuita. A AERP e o CERT-PR desenvolveram uma planilha exclusiva para as emissoras de radiodifusão com passo a passo para compensação fiscal pela divulgação gratuita de propaganda partidária eleitoral para o Simples Nacional. E aí eles disponibilizam um arquivo, né, no qual as rádios deverão inserir os números de acordo com cada passo da planilha, uma planilha de Excel, é isso que eu queria lembrar, de forma a calcular o faturamento dedutível do Simples Nacional. Então, as emissoras já estão começando a pedir aí o seu ressarcimento pela veiculação do horário eleitoral gratuito, que, como você diz bem, João Alckmin, não é gratuito. Gratuito não tem nada. E a Rádio Jornal de Limoeiro, que é antiguíssima, hein? Opa, então informações do Tudo Rádio. A Rádio Jornal AM 660 de Limoeiro, do Agreste de Pernambuco, celebra 66 anos de história nessa quarta-feira, que celebrou nessa quarta-feira, dia 17. Acompanhando gerações, a emissora se firmou no interior pernambucano ao longo dos anos pelo jornalismo voltado à prestação de serviço e coberturas históricas, marcas que avalizam o slogan da emissora Rádio Jornal, Rádio Notícias. Pioneira no Agreste Setentrional, a emissora é controlada pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Hoje a emissora está instalada na Galeria São José, na rua Vigário Joaquim Pinto, no centro, e o antigo prédio construído na Praça da Bandeira foi doado pelo Grupo Jornal do Comércio ao município e o espaço foi transformado no Centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça. Atualmente a rádio conta com 7 programas locais: Revista da Manhã, Supermanhã, Jornal Cidadania, Ronda na Jornal, Revista do Almoço, Debate e Arte na Jornal e os 2 últimos veiculados no Jornal de Semana. A equipe é formada por Luciana de Paula, da Coordenação Geral, Almira Arruda, de Apoio Logístico, Petrônio Portela, que não é o ex-ministro, né, operador de áudio, Alfredo Neto, produção e apresentação dos programas. E para celebrar a data, a emissora organizou uma festa regada a muita prestação de serviço, parcerias serão fechadas e aí vai ter uma festa aí na próxima semana. O aniversário contará com serviços de beleza, de saúde na área jurídica, ações sociais, apresentações artísticas e debate especial com a participação de locutores que fizeram parte da história da sintonia AM 660. Bacana saber que realmente uma emissora lá do Agreste de Pernambuco presta um serviço relevantíssimo à comunidade. É uma emissora que ainda está em AM, pode ser que seja migrante. Espero que na migração ela continue mantendo todas essas características, né? Que de repente ela não, depois que passar por FM, ela não se afilie a uma emissora musical, uma rádio como a Transamérica. Espero que não. Etc. Eu também espero que não. Vamos ficar de olho nisso. Band News está chegando a São Carlos. Isso, informações do blog Apaixonados por Rádio, do nosso grande amigo Adriano Ferreira. Uma emissora News pode estar chegando ao interior de São Paulo. Com a migração de rádios AM para o FM, a maioria das emissoras AM estão optando por virar em rede. Isso aqui é uma coisa que nós temos falado bastante. Segundo informações, a Rádio Clube AM, que quando migrar para o FM, usará o nome Fantasia Clube 2 e estaria prestes a virar Band News FM. A Rádio Clube AM é controlada pelo sistema Clube de Comunicação de Ribeirão Preto. E caso essa informação se confirme, seria a segunda emissora jornalística que estaria chegando na região, uma vez que oficialmente a Rádio CBN estreia em São Carlos no próximo dia 3 de outubro. Ela vai estrear em Araraquara no lugar da Jovem Pan FM. Então, como o alcance das emissoras é bastante amplo, né? Então nós teríamos 2 emissoras All News na região, a CBN de Araraquara e a Band News aí de São Carlos. Então vamos acompanhar isso aí para a gente, depois a gente passa as informações quando for ocorrer a estreia da Band News em São Carlos. E você tem mais uma migrante, né? Temos mais uma migrante aqui, outra migrante que manteve as suas características, né? A Rádio Planalto de Passo Fundo efetivou a sua migração do AM para o FM, informações do Tudo Rádio. Desde as 19 horas da última sexta-feira, a emissora está operando como Planalto News 92,1 de Passo Fundo. A rádio é controlada pela Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo, que também é responsável pela Planalto FM 105,9, também do mesmo município. Ela opera no DAIO do interior gaúcho há 49 anos.
O ato inaugural da Planalto News contou com a presença de diversas autoridades e houve até uma bênção que foi dada pelo arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber. O primeiro diretor da Planalto, o padre Paulo Augusto Farina, também fez uso da palavra para destacar todos os esforços empreendidos para o surgimento da rádio no final dos anos 60, e o padre Farina, declarou que está muito feliz pelo momento vivido com a volta da empresa ao Bosque Lucas Araújo, esperando pela comemoração dos 50 anos. E ao final da solenidade foi descerrada a placa que marcou a entrada em funcionamento da rádio Planalto News FM. Então tá aí uma migrante que manteve... É uma rádio católica, né? É uma rádio católica. Muitas rádios católicas têm programação jornalística também, né? Então isso é um fato que pode se destacar. Eu lembro de uma que tinha em Goiânia, a Rádio Difusora de Goiânia também, lá, claro, tinha muita missa, né, transmitida ao vivo, mas tinha programação jornalística e tinha até transmissão de futebol. Mas aí depois mudou lá, teve uma mudança lá na diocese, e aí agora ela é uma rádio, a Rádio Difusora de Goiânia é apenas uma rádio religiosa, e tem missa lá o dia todo, o esporte, e tem algum jornalismo aí para manter a obrigação, lei, né? A obrigatoriedade da lei, mas é apenas pro forma mesmo. Agora vamos ver a audiência em Goiânia. Eu não estou muito satisfeito, mas já serve para alguma coisa. Minha rádio não está muito bem colocada, mas serve. Vai lá. Vamos lá, né? Então, informações do blog do Álvaro Maia, né? O Ibope Cantar Mídia. Aliás, João, antes de eu falar da audiência, deixa eu só fazer um comentário rápido que eu fiz no blog, eu queria reproduzir aqui no Rádio Amantes no Ar. Não sei se você viu reportagem do Fantástico no último final de semana, né? Sobre as pesquisas eleitorais, né? Então, uma reportagem que, ao meu ver, foi muito importante, porque ela acompanhou vários pesquisadores em campo, tanto o Ibope como o Datafolha. Eles abriram essa, entre aspas, essa caixa preta, né? Porque nunca se sabe como é que funciona esse negócio da pesquisa de campo. Então, o Fantástico acabou apresentando essa reportagem, mostrando tudo isso. Não sei se foi uma tentativa, não vou entrar no mérito se isso foi uma tentativa de tentar livrar um pouquinho aí a cara dos institutos que erraram em algumas e erraram feio, né, erraram feio, primeiro turno. Muito feio. Mas também é assim, né, a gente, a se confirmar o que está acontecendo, né, toda essa questão do WhatsApp, né, que pode ter sido um vetor aí de mudanças pelo menos em muitos estados, né. Então, eu acho que aí talvez aí seria mais ou menos explicável. Mas eu quero chegar no seguinte: a gente sabe que o Cantar Ibope Mídia, ela não tem mais nada a ver com o Ibope que faz essas pesquisas eleitorais. São duas empresas diferentes, apesar delas terem em comum o mesmo nome. Então, a provocação que eu faço é a seguinte: uma vez que abriram a caixa preta das pesquisas as pesquisas eleitorais, né, mostraram lá como elas são feitas, né, foram lá, filmaram as entrevistas, como é que é dada a abordagem, como é que é feita a seleção socioeconômica, bem que poderiam fazer isso com as pesquisas de rádio. Também. Nosso colega Anderson Chene já tentou isso uma vez, não conseguiu. Então eu espero, claro, repetindo, as empresas são diferentes, mas eu espero que uma vez que foi aberta essa caixa preta na pesquisa eleitoral, eles possam fazer a mesma coisa com as pesquisas de audiência, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como funciona. E voltando aqui em Goiânia, eu vou falar então a audiência dos rádios de Goiânia do trimestre correspondente de julho a setembro de 2018. Então vamos lá, na primeira colocação nós temos a 99,5 com 18,80 pontos, 18,80 pontos, né? A 99,5 é a antiga Serra Dourada FM, que é ligada a um grupo que tem uma televisão que é afiliada ao SBT. Na segunda colocação, a Positiva FM 98,9 com 11,59. Na terceira colocação, a Terra FM, uma rádio sertaneja, né? Eminentemente sertaneja, com 11,08%, 11,08%. Na quarta colocação, a Paz FM, 89,5 com 10,37. Na quinta colocação, a Interativa FM, 94,9 com 5,19. Na sexta colocação, para a tristeza do João Alckmin, a Alfa FM, saco, com 4,61%.
Na 7ª colocação, a Jovem Pan FM, que ela opera em 106,7 com 4,24. 8ª colocação, a Vim FM, 91,9 com 4,03. A Vim FM é uma rádio evangélica. A Paz também é uma rádio evangélica. Na 9ª colocação, a Difusora FM, 95,5, inclusive essa que eu citei, com 3,66. Na 10ª colocação, a CBN, 97,1, CBN que pertence ao grupo Jaime Câmara, que tem também uma emissora de televisão que é afiliada à Rede Globo. A CBN lá tem 3,40% no Ibope. Então esses foram os números de Goiânia, meu caro João Alckmin. Bom, vamos deixar o Gil Gomes se despedir, você se despeça também depois dele. Então tá bom, vamos lá. Espera aí. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. E ao final desta edição de notícias, Gil Gomes lhes diz: bom dia. Bom dia, Rodney Alcântara. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João. Bom dia, Rodney. Bom dia. E é isso, ao final dessa edição de notícias, eu digo a todos, bom dia, deixo o convite para que todos acessem o radioamantes.wordpress.com, lá vocês têm as notícias da semana, as edições anteriores do Rádio Amantes no ar, e eu volto na semana que vem. Espero que na semana que vem a gente tenha entrevistado, estou tentando bolar uma pauta bem legal aí para vocês. Legal. Mas de qualquer forma, fica aí o convite. Acessem o Rádio Amantes no ar e fiquem ligados aqui na Showtime e o Rádio Amantes no ar. Um abraço para você, Rodney. Outro abraço, João. Até lá. Até mais. Tchau. Tchau.